Hoje vai descobrir por que é que o Titanic não afundou apenas por causa de um iceberg, as origens do mito da Terra plana na Idade Média, se Napoleão era realmente baixo, se as bruxas foram queimadas em Salem, se Nero tocou realmente música enquanto Roma ardia, e que outras histórias famosas se revelaram muito mais distorcidas do que nos contaram. Começaremos pelo navio que todos recordam como inafundável, embora o verdadeiro desastre tenha começado muito antes de ele atingir o gelo. O oitavo mito é o do Titanic. Todos conhecem a versão simples. Um enorme transatlântico de luxo navegava pelo Atlântico, colidiu com um iceberg e afundou. Fim da história. Mas, na realidade, o iceberg não foi a única causa, mas sim o golpe final num sistema que já apresentava muitas fragilidades. O Titanic não afundou porque um pedaço de gelo derrotou subitamente o melhor navio do mundo. Pereceu devido a uma combinação de velocidade, frio, materiais inadequados, excesso de confiança humana, regulamentos desatualizados e uma série de circunstâncias extremamente infelizes. Comecemos pelo metal. Em 1998, o metalurgista Tim Falk, do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, publicou um estudo sobre amostras de aço e rebites recuperados dos destroços do Titanic. A conclusão foi perturbadora. O aço apresentava uma temperatura de transição dúctil frágil elevada, e nas águas geladas do Atlântico Norte, isso significava que podia fraturar de forma muito mais frágil do que o desejado. Simplificando, o aço podia comportar-se normalmente em condições quentes, mas em condições frias, tornava-se mais propenso a fissuras. Não como os biscoitos da avó, claro, mas a ideia era basicamente a mesma. Um material concebido para resistir a impactos tornava-se muito menos tolerante em água gelada. E não eram apenas as placas de aço. Em 2025, o NIST abordou especificamente o papel dos rebites. Alguns rebites de ferro continham demasiada escória, tornando-os mais quebradiços, e as cabeças dos rebites podiam romper sob tensão. Portanto, um iceberg não cortou necessariamente o navio como se fosse uma lata de refrigerante. Um cenário mais realista é mais assustador. O impacto poderia ter rompido as juntas, arrancado os rebites, aberto as costuras entre as placas do casco e permitido a infiltração de água. Não se tratava de um único rasgão gigante, mas sim de uma série de danos que transformaram o casco num problema insolúvel. Agora, considere a velocidade. A 14 de abril de 1912, o Titanic recebeu alertas de gelo. A cronologia da britânica afirma explicitamente que o capitão Edward Smith alterou o rumo para sul após os alertas, mas a velocidade não foi reduzida. E o aviso do Mesaba sobre o gelo compacto e os numerosos icebergs nem sequer chegou à ponte de comando, pois o operador de rádio estava ocupado com mensagens dos passageiros. Isto significa que o navio navegava pela zona perigosa à noite, em águas frias, a alta velocidade, com um sistema de comunicação que poderia ter falhado um alerta importante no meio de telegramas privados. E agora, sobre os botes salva-vidas. O facto mais surpreendente é que o Titanic não infringiu as normas da época em relação ao número de botes salva-vidas. Os arquivos nacionais dos Estados Unidos registram que o navio até cumpria as normas internacionais da época, mas ainda assim não havia lugares suficientes para a maioria das pessoas a bordo. Portanto, o problema não era simplesmente alguém decidir: vamos colocar menos botes salva-vidas a bordo para tornar o convés mais bonito. O problema era mais profundo. As normas de segurança não acompanhavam a dimensão dos novos e gigantescos navios. A lei considerava o navio com a lógica antiga, mas o navio já era um monstro moderno. E é aqui que reside a verdadeira catástrofe. A fragilidade dos materiais no frio. Rebites que poderiam ter cedido. Avisos de gelo, alguns dos quais não foram devidamente implementados. Alta velocidade. Espaço insuficiente nos botes salva-vidas. A certeza de que um navio daquela dimensão precisava simplesmente de resistir o tempo suficiente. O iceberg não foi um golpe aleatório do destino, mas um teste para o qual o sistema se revelou impreparado.
Portanto, o mito não é que o Titanic não tenha embatido num iceberg. Atingiu sim. O mito é que toda a tragédia se resume a um único bloco de gelo. Na realidade, o Titanic foi um desastre que se desenrolou aos poucos, através de concessões de engenharia, decisões humanas e regras escritas para um mundo mais pequeno. O iceberg simplesmente premiu o botão de lançamento. E o mito seguinte é ainda mais antigo e ainda mais popular, que na Idade Média, as pessoas em massa acreditavam que a Terra era plana até que Colombo apareceu e explicou o óbvio. O sétimo mito é o da Terra plana na Idade Média. Provavelmente já ouviu esta história. A Idade Média, escura e suja, as pessoas tinham medo de navegar para lá do horizonte, porque pensavam que ali estava a orla do mundo. E então chega o audaz Colombo e diz: Pessoal, a Terra é redonda. Parece ótimo. O único problema é que é quase inteiramente um conto de fadas histórico. Colombo não provou que a Terra era redonda. As pessoas instruídas já o sabiam muito antes dele. Mesmo na Grécia Antiga, os pensadores entendiam que a Terra era esférica. Aristóteles argumentou com base na sombra da Terra na Lua durante os eclipses e na forma como a aparência das estrelas muda à medida que se movem para norte ou para sul. E por volta de 240 a.C., Eratóstenes fez algo absolutamente insano. Estimou a circunferência da Terra usando sombras, a distância entre as cidades e a geometria. Sem satélites, sem lasers, sem Google Maps. Apenas uma vara, o Sol e um cérebro que claramente funcionava melhor do que o de algumas pessoas nos comentários. A Sociedade Americana de Física descreve este cálculo como um dos exemplos mais famosos da ciência antiga. O conhecimento de que a Terra era esférica não desapareceu em massa durante a Idade Média. Isto não significa que cada agricultor no campo pudesse explicar a geometria do planeta enquanto colhia nabos. Mas pessoas instruídas, monges, cientistas e a comunidade universitária conviviam bem com a ideia de uma Terra redonda. O historiador Geoffrey Burton Russell, escrevendo para a revista History Today em 1991, examinou diretamente a forma como as gerações posteriores distorceram a imagem da Idade Média, retratando-a como uma época de total ignorância, onde todos supostamente acreditavam numa Terra plana. Então, sobre o que estavam a discutir na época de Colombo? Não era sobre o formato da Terra. Estavam a discutir sobre o tamanho da Terra e a que distância a oeste estava para chegar à Ásia. Colombo achava que a Terra era mais pequena e a Ásia mais próxima. Muitos dos seus adversários achavam que a distância era demasiado grande, e tinham razão. O site History.com afirma claramente que nem Colombo nem os seus patronos espanhóis acreditavam que a Terra fosse plana. O problema foi que Colombo subestimou o tamanho do planeta. Se a América não se tivesse cruzado no seu caminho por acaso, a sua viagem poderia ter terminado não numa descoberta, mas numa morte lenta e agonizante em alto mar. O mito de Colombo a derrotar a Terra plana ganhou força no século XIX. Em 1828, Washington Irving escreveu uma biografia popular de Colombo, na qual tomou muitas liberdades artísticas. Mais tarde, a imagem da Idade Média estúpida tornou-se uma forma conveniente de mostrar que as pessoas do passado eram ignorantes e ridículas, enquanto nós somos modernos, inteligentes e compreendemos tudo. Isto deu uma grande história para livros didáticos e desenhos animados, mas foi uma abordagem histórica deficiente como ciência. Portanto, o verdadeiro mito não é que alguma vez tenha existido alguém que acreditasse que a Terra era plana. Essas pessoas existiram e ainda existem, como a internet nos recorda diariamente. O mito é que todos os medievais pensavam assim, e que só Colombo surgiu para salvar a humanidade da estupidez geográfica. Na verdade, muitos estudiosos da Antiguidade e da Idade Média sabiam perfeitamente que a Terra era redonda. E Colombo não foi um herói que provou o óbvio. Foi um homem que calculou mal, mas teve muita sorte em encontrar um continente pelo caminho. Agora, vamos a outro mito, que também perdura há séculos. O de que Napoleão era um imperador pequeno e malvado,
que tentou compensar a sua baixa estatura conquistando a Europa. Número 6. Napoleão era baixo. É um daqueles mitos tão enraizados na cultura que as pessoas nem se dão ao trabalho de verificar a sua origem. O pequeno imperador malvado, o chapéu enorme, a mão na farda, o desejo de conquistar a Europa porque supostamente compensava a sua baixa estatura. Daí a expressão complexo de Napoleão. É uma imagem conveniente, mas o verdadeiro Napoleão não se enquadra nela. As estimativas modernas apontam para que a altura de Napoleão fosse de aproximadamente 168 a 170 centímetros. A britânica afirma que as fontes geralmente estimam a sua altura em cerca de 1,68 a 1,70 metros. Isto pode não parecer particularmente elevado no século XXI, mas para um francês do início do século XIX, era bastante normal. Portanto, não era um gigante, mas também não era propriamente um imperador de bolso. De onde veio a cifra de 5 pés e 2 polegadas? É aqui que começa a confusão com as medidas. A França utilizava o seu próprio sistema de medidas, pés e polegadas, e a polegada francesa era mais comprida do que a britânica. Portanto, a altura de Napoleão, registrada como 5 pés e 2 polegadas no sistema francês, não é equivalente à altura britânica moderna de 5 pés e 2 polegadas. Convertendo, seria aproximadamente a mesma, 5 pés e 6 polegadas. Mas para a propaganda britânica, esta confusão era uma mina de ouro que não podiam deixar de explorar. Os cartunistas britânicos transformaram Napoleão num homem pequeno, zangado e caprichoso. O artista James Gillray desempenhou um papel particularmente importante nisso, desenhando Napoleão como pequeno ossudo no início do século XIX, frequentemente como uma criança irritada que sonha engolir a Europa. O site History.com refere que estas caricaturas ajudaram a consolidar a imagem de Napoleão como um homem vil com um ego enorme. Funcionou tão bem que 200 anos depois, as pessoas ainda repetem a piada criada pelos inimigos de Napoleão. Além disso, estava frequentemente rodeado por guardas altos. E se colocar um homem de estatura média ao lado de soldados escolhidos a dedo, especificamente selecionados pela sua aparência imponente, ele parecerá inevitavelmente mais baixo. É como tirar uma fotografia ao lado de uma equipa de basquetebol e depois passar a vida inteira a explicar que não se é um anão. Assim, o mito da altura de Napoleão nasceu de uma mistura de diferentes unidades de medida, caricaturas britânicas, ódio político e o contraste visual com os seus guardas. E o mais curioso é que a verdadeira pequenez de Napoleão não era física, mas sim fruto de propaganda. Os seus inimigos perceberam que, se não o conseguiam destruir imediatamente no campo de batalha, podiam primeiro diminuir a sua imagem perante o público. Podiam fazê-lo parecer não um temível estratega, mas um baixinho histérico. E este ataque de informação sobreviveu até ao Império. Napoleão morreu, o Império Francês desmoronou-se, a Europa mudou, e, no entanto, a piada britânica continua a circular pelo mundo sob a forma do complexo de Napoleão. Mas o mito seguinte é ainda mais negro. Muitos acreditam que bruxas foram queimadas na fogueira em Salem, embora a história real seja diferente, e não menos aterradora. Número 5. As bruxas eram queimadas na fogueira em Salem. Nos filmes, a cena é quase idêntica. Noite, uma multidão com tochas, uma mulher acusada, uma estaca, fogo e gritos. É por isso que muitos imaginam automaticamente os julgamentos de Salem desta forma. Mas na Salem real, as pessoas não eram queimadas. Isso não torna a história menos amena. O verdadeiro horror era simplesmente diferente. Os julgamentos das bruxas de Salem decorreram entre 1692 e 1693 na colônia de Massachusetts. De acordo com o Smithsonian e a Britânica, 19 pessoas foram enforcadas. Um homem, Giles Corey, foi esmagado por pedras durante o processo de prensagem, e várias morreram na prisão. Portanto, não houve uma queima de bruxas de Salem. Houve forcas, prisões, medo,
acusações e histeria pública que destruíram pessoas sem qualquer prova real. Então, por que é que todos estão a pensar em fogueiras? Porque de facto houve casos de pessoas acusadas de bruxaria a serem queimadas na Europa, especialmente no continente europeu. Mas as colônias da Nova Inglaterra seguiam a tradição jurídica inglesa, e em Inglaterra, as bruxas eram geralmente enforcadas. A britânica afirma explicitamente que, em Salem, as pessoas executadas eram enforcadas e não queimadas. O resultado é uma fusão de duas imagens históricas diferentes: as fogueiras europeias e a Salem americana. E agora a cultura popular está a retratar algo que nunca aconteceu. A história de Giles Corey soa como um pesadelo por si só. Tinha mais de 80 anos e recusou-se a declarar-se culpado ou inocente. De acordo com os procedimentos da época, tentaram forçá-lo a responder empilhando pedras cada vez mais pesadas sobre o seu corpo. Segundo uma versão popular, as suas últimas palavras foram "mais peso". Ainda que os detalhes desta frase sejam debatidos, o próprio facto da sua morte por esmagamento de pedras demonstra que a realidade de Salem não necessita de fogueiras para ser aterradora. O mais importante neste mito não é o método de execução, mas o mecanismo do pânico. Uma acusação, um rumor, um comportamento estranho, um conflito pessoal ou a pressão da multidão eram suficientes para colocar uma pessoa em perigo de vida. Salem tornou-se um símbolo de quão rapidamente a sociedade pode começar a procurar inimigos dentro de si e confundir o medo com provas. E enquanto o cinema acrescenta fogo para criar espetáculo, a história real fala de forma mais silenciosa, mas mais aterradora. As pessoas não precisavam de fogo para destruir a vida de outra pessoa. Portanto, o mito de que bruxas foram queimadas em Salem é falso. Mas a verdade não é melhor. 19 pessoas foram enforcadas. Uma foi esmagada por pedras, morreu na prisão e centenas foram levadas à histeria. Por vezes, o mito histórico é mais assustador visualmente, mas a realidade é mais assustadora moralmente. E agora vamos passar para uma história de férias, geralmente contada como um doce jantar de confraternização, embora o primeiro dia de Ação de Graças tenha sido muito mais complexo do que um postal com um peru e peregrinos sorridentes. O quarto mito é o do primeiro dia de Ação de Graças. A versão escolar apresenta-o como um acolhedor postal. Os peregrinos chegaram, sofreram, por isso, nativos bondosos ensinaram-nos a cultivar milho. Todos se sentaram numa grande mesa, comeram peru, sorriram e os Estados Unidos celebram o Dia de Ação de Graças todos os anos desde então. Uma bela história. O problema é que a realidade foi muito mais complexa, política e sombria do que um prato de tarte de abóbora. O acontecimento a que hoje chamamos o primeiro Dia de Ação de Graças está de facto associado ao outono de 1621 em Plymouth. Mas ninguém lhe chamava Dia de Ação de Graças naquela altura. Os arquivos nacionais dos Estados Unidos registram que pelo menos 90 Wampanoags se juntaram a 52 ingleses para celebrar uma colheita abundante. Mas a história do primeiro Dia de Ação de Graças em si foi em grande parte criada décadas e séculos mais tarde. Portanto, na altura, as pessoas não estavam sentadas a pensar: que feriado histórico maravilhoso estamos a inventar para os postais do futuro? Elas estavam simplesmente a celebrar a colheita num mundo muito estressante. E os Wampanoags não foram apenas um pano de fundo para uma doce história dos peregrinos. Era um povo com a sua própria política, traumas e interesses. O Museu Nacional do Índio Americano do Smithsonian explica sem rodeios que a história popular retrata frequentemente os peregrinos como protagonistas e os Wampanoags como ajudantes anônimos. Na realidade, os Wampanoags vinham a deparar-se com exploradores, comerciantes e traficantes de escravos europeus há quase um século, e a sua decisão de auxiliar os ingleses não se baseava numa amizade ingênua, mas na diplomacia, observação, negociação e cálculo político. A refeição em si não era exatamente como descrita. A revista Smithsonian escreve que a principal fonte sobre o evento é um breve texto de Edward Winslow, que menciona a caça de aves,
a prática de tiro, a chegada de Massasoit com cerca de 90 homens e os 5 veados que trouxeram de volta. O peru, como principal símbolo do feriado, não tem qualquer destaque, e os pratos típicos como o molho de arandos doce, o puré de batata e a tarte na sua forma moderna, provavelmente não estavam presentes. Portanto, se aparecesse no banquete real de 1621 com um prato de ação de graças clássica, os convidados poderiam olhar para si como se tivesse trazido comida do futuro. Mais importante ainda, este jantar não foi o início de uma longa amizade de conto de fadas. Os arquivos nacionais realçam que a paz foi de curta duração e, na geração seguinte, a guerra eclodiu, levando os Wampanoag a perder a sua independência política e grande parte do seu território. Por isso, para muitos nativos americanos, o Dia de Ação de Graças não é simplesmente uma celebração da família e da comida, mas uma dolorosa lembrança da colonização, da violência e das terras perdidas. O que aparece numa versão como uma agradável refeição partilhada, noutra, torna-se o início de uma história em que um dos lados desaparece gradualmente de vista. Mesmo o feriado nacional moderno surgiu muito mais tarde. Em 1863, já durante a Guerra Civil, Abraham Lincoln proclamou a última quinta-feira de novembro como um dia de agradecimento e louvor. Antes disso, diferentes estados celebravam o Dia de Ação de Graças de diferentes formas, e a editora Sarah Josepha Hale defendia um único feriado nacional há muitos anos. Assim, o Dia de Ação de Graças de hoje não é uma tradição direta e ininterrupta da festa de 1621, mas antes, um capítulo mais recente da história nacional, entrelaçado pela religião, política, memória, mitologia e o desejo de unir o país num momento de divisão. Portanto, o mito não é que tal acontecimento nunca tenha acontecido. Houve uma celebração da colheita. Os ingleses e os Wampanoags estavam de facto por perto. Havia comida. Mas o mito é como um postal, demasiado puro. Amizade sem política, uma celebração sem consequências, povos indígenas sem voz e história sem dor. A realidade é muito mais complexa. Aliança, sobrevivência, diplomacia, medo, doença, terra, guerra, e só então a bela imagem festiva que os Estados Unidos começaram a transformar ativamente num símbolo nacional séculos mais tarde. E agora vamos falar de Nero, o imperador que todos imaginam a tocar música enquanto Roma arde, embora quase tudo nesta história esteja errado, a começar pelo instrumento. Número 3. Nero tocava violino enquanto Roma ardia em chamas. É uma das imagens históricas mais marcantes. O imperador algures acima da cidade em chamas, a tocar música calmamente, enquanto observa Roma a transformar-se num inferno de fogo. A frase tornou-se um símbolo de um governante indiferente, divertido enquanto seu povo sofre. No entanto, se analisarmos esta história a fundo, ela começa a ruir quase de imediato. Em primeiro lugar, o violino não existia naquela época. O grande incêndio de Roma ocorreu em 64 d.C., e o violino como instrumento surgiu muito mais tarde, na Europa do século XVI. Por isso, dizer que Nero tocava violino é um pouco como dizer que Júlio César atualizava as suas stories do Instagram enquanto estava em campanha. Por vezes, a cítara, um antigo instrumento de cordas, é mencionada em vez do violino, mas mesmo neste caso as coisas não são assim tão simples. O historiador romano Tácito, escrevendo várias décadas após o incêndio, relata nos seus anais que Nero estava em Âncio quando o incêndio deflagrou e regressou a Roma para organizar os esforços de ajuda. Tácito descreve como Nero abriu o campo de Marte, os edifícios de Agripina e até os seus próprios jardins aos desalojados, além de providenciar mantimentos. No entanto, Tácito acrescenta ainda um rumor, que Nero, durante o incêndio, subiu ao palco e cantou sobre a destruição de Troia. Foi a partir de tais rumores que surgiu a imagem de um governante a fazer música no meio da catástrofe. Por isso, a resposta mais honesta é esta.
Não podemos dizer que Nero era um anjo inocente. A sua reputação nas fontes antigas é terrível, e muitos romanos não tinham realmente motivos para o amar. Mas a imagem específica de Nero a tocar lira enquanto Roma arde é um mito. Apresenta um instrumento errado, o contexto é questionável e a origem da própria imagem é altamente suspeita. É uma mistura de boato, ódio político e uma expressão posterior que se revelou demasiado conveniente para desaparecer. Após o incêndio, Nero tornou-se ainda mais odiado porque, mais tarde, começou a construir a sua enorme casa dourada, a Domus Aurea, no local das áreas destruídas. Isto passou a ser visto com extrema desconfiança pela população. A cidade tinha sido consumida pelo fogo, e o imperador estava a construir para si um palácio luxuoso. A britânica observa que os rumores sobre o envolvimento de Nero no incêndio se espalharam rapidamente, embora não haja provas diretas de que ele próprio tenha ordenado a queima da cidade. Para desviar de si as suspeitas, culpou os cristãos, o que levou a uma perseguição brutal. No final de contas, Nero pode ter sido um governante cruel, vaidoso e perigoso. Mas o mito do violino mostra como a história adora reduzir uma figura complexa a uma única imagem. As pessoas não precisam de uma longa análise da política, das fontes, dos rumores e das consequências de um incêndio. Precisam de uma cena. A cidade em chamas, o governante a tocar. É instantaneamente compreensível e moralmente conveniente. Acontece que a realidade, como sempre, é mais confusa e complexa. Nero não tocava violino porque não havia violinos, e provavelmente não ficou parado enquanto Roma ardia. Mas a sua reputação era tão má que a lenda o acompanhou. E agora, vamos à frase atribuída à rainha francesa e transformada num símbolo de desprezo pelos pobres, embora Maria Antonieta provavelmente nunca a tenha proferido. A segunda é: que comam brioche. A história parece perfeita para a propaganda revolucionária. O povo está a passar fome, não há pão, pobreza, raiva, desespero. E depois, supostamente, dizem à rainha Maria Antonieta: o povo não tem pão. E ela, no meio do luxo, supostamente responde: que comam brioche. Ou, para ser mais preciso, na versão francesa, que comam brioche. Então, não tem dinheiro para comida normal? Bem, comam algo mais caro. Soa tão monstruosamente distante da realidade que a frase se tornou um símbolo quase perfeito do desprezo aristocrático. O problema é que não há provas concretas de que Maria Antonieta o tenha dito. A frase apareceu nas Confissões de Jean-Jacques Rousseau. Escreveu sobre uma grande princesa, a quem atribuiu as palavras sobre o brioche, numa ocasião em que os camponeses estavam com falta de pão. Mas a historiadora Antônia Fraser, no seu livro sobre Maria Antonieta, observou uma importante questão cronológica. Rousseau escreveu este episódio quando Maria Antonieta era ainda criança, e nem sequer vivia em França como rainha. Portanto, a citação já existia como uma história sobre uma aristocrata insensível, e foi simplesmente atribuída ao alvo mais conveniente. Por que ela? Porque Maria Antonieta era a figura perfeita para o ódio. Era austríaca, estrangeira na corte francesa, vivia em Versalhes e estava associada ao luxo, à moda, aos gastos e ao afastamento da monarquia em relação à pobreza do povo. Durante a Revolução Francesa, circularam inúmeros panfletos e boatos sobre ela. Sobre os seus gastos, a sua vida pessoal, a sua influência sobre o rei, a sua traição e quase todos os vícios imagináveis. A citação sobre o brioche encaixava perfeitamente nesta imagem, mesmo que não fossem palavras dela. Aliás, a expressão em si não se referia simplesmente a doces no sentido moderno. O brioche é um pão muito mais rico do que o pão comum. Mas isso não altera o significado do mito. A rainha supostamente não compreende a pobreza ao ponto de sugerir que os pobres substituam os alimentos caros por algo ainda mais caro. É como se dissessem a alguém que não consegue pagar a renda: bem, compre uma casa. A frase funciona porque capta toda a raiva contra a elite num único instante. Mas a realidade é mais complexa.
Maria Antonieta viveu realmente no luxo e tornou-se um símbolo do antigo regime, que estava a ruir sob o seu próprio peso. Mas a citação específica era provavelmente uma piada antiga que lhe era atribuída retroativamente. A britânica salienta ainda que a frase "que comam brioches" quase certamente não teve origem com Maria Antonieta e apareceu nos escritos de Rousseau antes de esta se tornar rainha de França. Em última análise, esta história demonstra como funciona o mito político. A frase não tem necessariamente de ser verdadeira. Basta que se assemelhe a uma imagem que a sociedade já deseja odiar. Maria Antonieta pode nunca ter mencionado o brioche, mas as pessoas precisavam de um símbolo, uma rainha fria que não compreende os famintos. E o símbolo provou ser mais forte do que o facto. E agora vamos à história final. Uma doce lenda infantil sobre George Washington e a cerejeira, que deveria ensinar honestidade, mas que começou por ser uma obra de ficção. Em primeiro lugar está George Washington e a cerejeira. É uma daquelas histórias que soa tão perfeita que deveria despertar suspeitas. O pequeno George pega num machado, derruba a cerejeira preferida do pai. O pai pergunta quem fez aquilo, e o rapaz responde honestamente: "Não posso mentir, fui eu." Em vez de o castigar, o pai admira a sua honestidade, e o futuro presidente, desde criança, parece um homem que não conseguiria mentir nem a uma árvore. Muito bonito. Bonito demais. A história não foi inventada pelo próprio Washington ou pela sua família. Foi popularizada por Mason Locke Weems, um clérigo e livreiro, na sua biografia de Washington, A Vida de Washington, publicada pouco depois da morte do primeiro presidente. Mount Vernon, o museu e propriedade de Washington, afirma explicitamente que a história da cerejeira é uma invenção de Weems e apareceu na quinta edição do seu livro, em 1806. Isto significa que não se trata de um documento da infância de Washington, nem do testemunho de um vizinho, nem de uma nota do seu pai. É uma fábula moral inserida na biografia para tornar o herói ainda mais idealizado. Por que é que funcionou tão bem? Porque o jovem país precisava não só de um político, mas de um fundador praticamente santo. Washington precisava de ser visto como um homem impecável, honesto, calmo, nobre e de confiança. E a história da árvore explicava perfeitamente o seu caráter numa única cena. Não havia necessidade de se alongar sobre a guerra, a Constituição, o poder, as decisões difíceis e a realpolitik. Apenas um rapaz, um machado, uma árvore e a frase "não posso mentir." Foi tão conveniente que o mito se tornou mais poderoso do que os factos fastidiosos. O mais curioso é que a própria história ensina a honestidade, mesmo sendo fictícia. É uma ironia quase perfeita. Durante décadas, as crianças ouviram uma história falsa sobre a importância de não mentir. Mas Weems não estava necessariamente a tentar enganar no sentido moderno. No início do século XIX, estas biografias não eram, muitas vezes, obras acadêmicas áridas, mas antes livros de moral. O autor estava menos preocupado em provar cada detalhe do que em criar uma imagem que pudesse ser utilizada para educar o leitor. O problema é que, mais tarde, muitos começaram a perceber esta parábola como um facto. O verdadeiro Washington era muito mais interessante do que a caricatura de um rapaz com um machado. Era ambicioso, cauteloso, por vezes implacável, sabia construir uma reputação, tomava decisões difíceis e vivia num mundo onde a política raramente era tão pura como uma fábula infantil. Mas os mitos não precisam de pessoas complexas. Os mitos precisam de cenas simples. É por isso que a cerejeira sobreviveu a tantos factos reais sobre Washington. Simplesmente porque é mais fácil de recordar. E é esse o objetivo de todos estes mitos históricos. O Titanic não afundou apenas por causa de um iceberg. Colombo não provou que a Terra era redonda. Napoleão não era um vilão menor. As bruxas não foram queimadas em Salem. O primeiro dia de Ação de Graças não foi um cartão sobre a amizade eterna. Nero não tocou lira enquanto Roma ardia. Maria Antonieta provavelmente não disse "que comam brioches."
E George Washington não derrubou necessariamente uma cerejeira para se tornar um símbolo de honestidade. A história raramente é tão simples como uma lenda escolar ou uma cena de um filme. Mas é precisamente isso que a torna mais interessante. Os mitos oferecem-nos imagens convenientes, enquanto a realidade revela o verdadeiro funcionamento do medo, da propaganda, dos erros, da política, da memória e do desejo humano de simplificar o complexo numa única frase cativante. Conte-nos nos comentários qual o mito que mais o surpreendeu: Napoleão, Nero, Salem ou a história de Washington. E se quiser mais análises como esta sobre equívocos históricos, subscreva. Os próximos vídeos apresentarão ainda mais factos que parecem verdadeiros, apenas porque foram repetidos tanto